América Podcast Collection. Elis, uma biografia musical. Episódio 6. Oi, aqui quem tá falando é o Arthur de Faria, autor de Elis, uma biografia musical, que a gente está recontando nesta série, que começa agora o seu 6º episódio, com a seguinte cena. Elis, 22 anos, casada com Ronaldo Boscoli, 38, e um super malandro carioca. Primeiro passo do Ronaldo no casamento. Uma radical repaginada no visual da noiva. Se a Elis antes tinha aquela coisa considerada pelas cariocas tão assim suburbana e tal, depois, já muito rica, conseguia comprar coisas muito caras, mas ainda tinha não era exatamente um ícone da moda, o Ronaldo resolve moldar ela segundo o que ele achava que existia de melhor em 1967. 1967, né? A gente imagina aquele ano da Swing in London, né? Quase um movimento hippie surgindo, mas para a cabeça dos 38 anos do Ronaldo, a coisa mais moderna que existia era o Frank Sinatra. E o Frank Sinatra era casado com quem? Com a Mia Farrow, antes do Woody Allen. Então, portanto, o visual da Elis deveria ser o visual da Mia Farrow. E ele conseguiu convencer a Elis. Visual da Mia Farrow naquele filme, por exemplo, O Bebê de Rosemary. Vocês lembram? Aquele cabelo radicalmente curto, chamado na época no Brasil de Joãozinho. Pois lá vai a Elis cortar o cabelo estilo Joãozinho. Pior é que ficou bom. Ficou super bom. Esse cabelo da Elis seria muito associado a ela ao longo da vida, né? Ela teria várias variações desse cabelo super curto, a cada tanto cortaria de novo. E a declaração do Boscoli é muito elegante. Ele disse o seguinte: a Elis não sabia comer, não sabia se vestir, não sabia falar, e eu que tinha nascido em berço esplêndido, tinha aprendido a falar francês antes do português, tive uma boa formação. A minha irmã sempre transou moda, eu só não fui viado porque não tive tempo. O que aconteceu foi que, casada com o Ronaldo e muito rica, a Elis, nesse momento, teve a sua vida de dondoca, da qual depois ela morreria de arrependimento. A Laura Figueiredo, uma das melhores amigas dela, escreveu, inclusive, num depoimento, dizendo: a gente transformou a Elis numa dondoca. Depois ela ficou puta com a gente. Quando a gente fazia compras juntas, ela era capaz de entrar numa loja chique e gastar uma fortuna. Principalmente em hobbies e penhoares. Uma coisa muito de época, né? Vou comprar um penhoar. No meio disso, surge a Tropicália, no festival de 1967. Alegria, Alegria, Domingo no Parque. E a Elis ali, concorrendo com uma super MPB, o Cantador, do Nelson Motta e do Dori Caymmi. Resultado, ela odiou aquilo. O mesmo Gilberto Gil, que pouquíssimo tempo atrás estava de braços dados com ela na passeata contra as guitarras elétricas, agora estava participando dessa coisa. Olha o comentário da Elis sobre Domingo no Parque. Esse homem é o maior traidor da música brasileira. Ele está se deteriorando. Ele está se apresentando com um conjunto de iê, iê, iê. O tal conjunto de iê, como a gente sabe, eram os Mutantes. E a música era Domingo no Parque, a música que dividiu a música brasileira em antes e depois dela, né? A Elis chegou a procurar o Gil para dizer que não tinha dito isso exatamente para o jornalista, mas o fato é que estava bastante hostil ao seu ex-pupilo, naquele momento super apaixonado por ela. Ela foi para um jornal paulista e deu uma outra declaração daquelas bombásticas. Eu só digo uma coisa, vai bem quem faz coisa séria, quem quiser fazer galhofa, piada com o público, que se cuide. Tropicália é um movimento profissional e promocional. De artístico mesmo não tem nada, nada. Esse tal de iê é uma droga, deforma a mente da juventude. Bom, a resposta veio do Carlos Imperial, produtor dos seus primeiros discos, como a gente lembra, né? E chefe do Estado-Maior da Jovem Guarda. Ele disse na revista Cruzeiro: a Elis é uma das nossas maiores cantoras. Às suas palavras injustas e impensadas, nós responderemos com o nosso sorriso e amizade. Por ela não gostar de nós, não vamos deixar de gostar dela. Podem vir quentes que nós estamos fervendo. No meio disso, de 1968 a 1971, ela trabalhou muito, cantou em muitos festivais e encontrou um sujeito que seria fundamental na vida dela, o André Midani. Falemos agora então do André Midani. O André é um franco-sírio brasileiro com uma história de vida muito
muito, muito surreal, vale ler a autobiografia dele, e que naquele momento, cheio de ideias, estava assumindo a gerência geral da Philips Phonogram CBD, que viria a ser a gravadora mais importante no Brasil durante pelo menos 15 anos. Ele ia trabalhar com a Elis até 1981, a Elis ia seguir o Midani por onde quer que ele fosse, ele trocava de gravadora, ela trocava junto, e ele definiu a Elis, para mim, em 2011, numa entrevista, dizendo assim: era uma personagem forte, dura de coração, generosa, sempre pronta a socorrer qualquer pessoa em perigo e dividida entre paixões passageiras e ódios exagerados. A paixão pelo Midani não foi passageira, ainda que tenha tido alguns momentos de ódio exagerado. Primeiro foco do André era tornar a Elis uma artista internacional. Isso certamente teria acontecido se ela não tivesse morrido tão jovem. Os primeiros passos foram 3 turnês europeias e uma mexicana. Em Cannes, na França, ela ia representar o Brasil no segundo e no terceiro Midem. Midem era o mercado internacional do disco e da edição musical, e era transmitido ao vivo para 80 milhões de europeus e norte-americanos, isso nos anos 60. 80 milhões de pessoas nos anos 60 era muita gente. Um dos grandes feitos da Elis nesse momento foi se apresentar no Olympia, o palco mais nobre de Paris naquele momento. E foi a primeira vez que um artista se apresentou 2 vezes no mesmo ano no Olympia. Sendo que, na estreia, ela recebeu nada menos do que 8 cortinas. O que quer dizer isso? Que por 7 vezes, aliás, as cortinas se fecharam, as pessoas bateram palma, as cortinas se abriram novamente dentro da tradição do teatro na Europa, e ela voltou para receber os aplausos. Foram o que seriam 8 bis. No caso, não cantava o bis, só voltava para agradecer. Aproveitando que ela estava por lá, gravou um compacto duplo com arranjos do Elmir Deodato e a participação do francês mais brasileiro do mundo, o ator e cantor Pierre Barou, que naquela época estava fazendo muito sucesso com aquela série Um Homem, Uma Mulher, Uma Noite, série de filmes, né? Tinha feito o primeiro, mais tarde faria o segundo. Eles cantam juntos Noite dos Mascarados, do Chico Buarque. Um detalhe que diz muito sobre ela se dá na segunda ida a Paris. Em 15 dias, e só com o francês do colégio, ela deu uma entrevista em francês. E aí o Hamilton Godoy, o pianista que estava acompanhando, disse pra ela: mas criatura, como é que tu consegue isso? E ela diz: tu acha que eu sou uma idiota, que eu tô na França há 2 semanas e eu não consigo me comunicar na língua deles? Histórias como essa eu ouvi muito ao longo da pesquisa do livro, né? Muita gente dizendo que não conheceu ninguém tão inteligente quanto a Elis, com uma rapidez tão grande de assimilar conhecimento novo e de mudar de opinião. Em 1969, ela gravou 2 discos, especialmente para o mercado europeu. Um na Suíça, em dupla com o gaitista de jazz Toots Thielemans, que se chama Elis e Toots Thielemans. O outro na Inglaterra, que chama Elis in London. Em ambos os discos, ela deixou o pessoal completamente de queixo caído. O disco de Londres, gravado com ela, a banda liderada pelo Menescal e uma orquestra imensa, arranjada por um maestro inglês, foi gravado em 2 sessões, numa manhã e numa tarde. Os músicos da orquestra, que estavam se preparando para pelo menos 6, ficaram pasmos e gostaram mais dela, eu acho, né? Porque devem ter recebido por 6 e só tocaram 2. Só quem não se espantou foi a banda. Por quê? Porque a banda já tinha gravado Elis e Toots Thielemans. Esse, eles gravaram numa sessão. O disco foi gravado em 4 horas. E aí entra um detalhe que me assegurou o Mazzola, que trabalhou em vários discos dela como engenheiro de som e depois como produtor. Aí eles gravavam sempre direto. Alguns outros produtores dizem que não era sempre, mas digamos que 85, 90% das vezes era ela no estúdio junto com todos os músicos, cantando todo mundo junto até o momento de achar um take bom. Isso podia acontecer muitas vezes no primeiro take. Então, muitos discos da Elis foram gravados em tempo recorde, tempo que ela ia cada vez mais superando. A gente vai ouvir uma história bem espantosa daqui a alguns episódios. César Camargo Mariano, que fez a direção musical e trabalhou muito de perto, além de ser marido dela, durante toda a fase final da vida, garante numa entrevista que ela nunca fez playback. Era natural. E ele diz: os técnicos que gravaram esses discos, todos eles podem confirmar isso, acabam adaptando ou criando técnicas novas para a captação daquele som, daquele momento, em função daquela coisa que estava acontecendo naquela hora. Muitas vezes ela estava lá, sentada na sala da técnica, os músicos lá, dando uma passada para ver como era a música, e ela gostava tanto do take que dizia: era esse. Então os caras já tinham que estar preparados, mesmo na sala da técnica, que se não eram condições excelentes de acústica, mas com um bom microfone, porque se a Elis decidisse que era aquele take mesmo. Era muita técnica e muita emoção combinada.
E naquele momento começavam a acusar ela de muita técnica e pouca emoção. Essa fase do final dos anos 60, começo dos anos 70, sob a administração Ronaldo Boscoli, tinha sob a administração musical o grande parceiro do Boscoli, o cara que tinha escrito com ele, por exemplo, o Barquinho, um dos papas da Bossa Nova, o Roberto Menescal. Roberto Menescal, violonista, guitarrista, compositor, produtor, diretor de gravadora, figuraça, segue nativo até hoje. E o Menescal teve muito próximo da Elis nesses anos todos, presenciou muita coisa e foi um dos caras com quem eu mais falei para esse livro. Um cara que viu de perto muitas das coisas sobre as quais outros escreveram e dando a real da situação, né? Eles lançaram muitos discos nesse momento. Tem 2 em especial muito bons. O Elis Especial, de 1968, e o Elis Como e Porquê, de 1969. O Elis Especial, ele ainda é um disco ligado nessa fase anterior de samba jazz e tal, mas tem, por exemplo, uma música que vai acompanhar ela pela vida inteira, Upa Neguinho, gravado no disco Elis Especial, de 1968. O disco seguinte, de 69, é um disco já da Elis derrubando algumas certezas, né? O que aconteceu é que a gravadora Motown americana começou a lançar muitos álbuns de música negra, de rhythm and blues naquele momento, fazendo muito sucesso. E o Menescal ficou muito pirado com aquilo e mostrou para Elis que também ficou muito impressionada com o que hoje se chama de R&B, né? O rhythm and blues. Ela dizia que era a colaboração do blues para a vida do Yeah Yeah Yeah. E esse disco é muito nessa mistura. Tem uma batida que eles definiram, misturando música brasileira com soul, com rhythm and blues, criada pelo Wilson das Neves, e que vai acompanhar várias canções do disco. Além disso, tem, por exemplo, uma coisa raríssima que você ouviu pouquíssimas vezes num disco de cantora. Uma faixa instrumental. Casa Forte, do Edu Lobo. Se ela já estava dando essa guinada, nesse momento ela conhece um sujeito da mesma idade que ela, cujo sonho da sua vida era ser um Ronaldo Boscoli e que acaba sendo seu produtor, Nelson Motta. O Nelson Motta vai produzir 2 discos que serão para sempre entre os mais pops da Elis. Em Pleno Verão, de 1970, e Ela, de 1971. Vocês lembram das brigas dela com o Iê, com a Jovem Guarda, né? Falando daquilo, tudo mal, 2 anos antes. Pois agora, olha só a música que ela grava. As Curvas da Estrada de Santos, do Rei e do Erasmo. Todo mundo tomou um susto, mas ela não falava mal do Roberto Carlos e do Erasmo agora há pouco. Falava, mas o bom das pessoas é que as opiniões podem sempre ser mudadas. Depois de tanta peleia, a Elis estava gravando os seus Desafetos, uma façanha e tanto do Nelson Motta, o eterno conciliador. Outro grande momento desse disco, e também uma grande sacada do Nelson Motta, é juntar a Elis com um cara que estava lá, loucaço, tentando a vida entre os Estados Unidos e o Brasil, com uma voz muito particular, um compositor de um gênero de música que até então não se conhecia aqui na Terra, que era Soul Music. Pois é, Elis e Tim Maia. O Nelson Motta conta sobre essa gravação, né? Diz ele: toca de novo, a Elis pediu, e os músicos em volta prestaram atenção. No meio da música, a Elis já estava repetindo frases e fazendo contracantos. O Tim esbanjava estilo e firulas, enchia a sala com a sua imensa voz. A Elis estava amando e odiando, invejando e admirando com todas as suas forças, como era o seu estilo, competindo sempre. Era um disco com 2 guitarristas. Ela que tinha feito uma passeata contra as guitarras elétricas 2 anos antes, né? Os 2 guitarristas eram o Toninho Horta e o Nelson Ângelo, que depois seriam do Clube da Esquina, e tem uma história muito engraçada sobre o fim dessa banda que a gente vai ouvir no próximo episódio.